And I'm afraid of darkness, so life is better when you light me up. And I'm ashamed of all of my mistakes, for heaven's sakes, I've been swinging from the rafters. And I don't know if I got what it takes, for heaven's sakes, throw me out with all them bastards. Small disasters, they got me running from myself at night. And all I'm after is a better way to shine a brighter light. Fala, futuro guarda municipal! Professor Felipe aqui, mais uma vez na área, em uma maratona reta final. Dessa vez, guarda municipal de Diadema, São Paulo. São os últimos dias para essa sua prova que vai ocorrer agora no próximo domingo. Nós separamos algumas questões boas de assuntos que estão lá nos seus conhecimentos específicos, a parte de legislação especial, para que você possa dar uma relembrada, uma revisada em pontos importantes que podem estar caindo nessa sua prova. Então vamos para cima dessa maratona de questões, nessa reta final. Vem comigo e sem mais delongas vamos para essas questões, beleza? Então vamos dar início à nossa maratona reta final da Guarda Civil Municipal de Diadema, São Paulo. Aí estão nossas redes sociais, né? Para você que ainda não nos segue, @implacávelconcursos e @prof. Felipe Moreira. Esteja, né, por dentro das guardas municipais do Brasil todo, nos seguindo nas nossas redes sociais. E o que nós estaremos vendo hoje, né? Estaremos abordando hoje o que na legislação especial? A famosa Declaração Universal de Direitos Humanos, a famosa DUDH, a Lei Federal 13.675, né? Sistema Único de Segurança Pública, famoso SUSP, a Lei 10.741, Estatuto do Idoso, a Lei 8.069, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, famoso ECA, a Lei 10.826, o Estatuto do Desarmamento, a Lei 11.340, a famosa Lei Maria da Penha, a Lei 13.869, a Lei de Abuso de Autoridade, e finalizando com a Lei 13.022, com o Estatuto Geral das Guardas Municipais, tudo bem? Então vamos às questões. Primeira questão. Na conformidade com a resolução número 217 da Terceira Assembleia Geral da ONU, de 10 de dezembro de 48, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é incorreto afirmar. Ou seja, no dia da sua prova, muito cuidado. Quando você vê uma palavra incorreto, exceto, já grife ela, já marque, circule, para você não marcar uma alternativa certa como errada. E às vezes perder até uma questão tranquila. Então, no dia da prova, bastante tranquilidade, bastante calma e já faça a sua marcação para você não se confundir. Então, vamos às alternativas, né? Buscando a incorreta, ou seja, vamos buscar a errada. Alternativa A. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas por sufrágio universal, por voto secreto e obrigatório ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. E aí, tá certo ou tá errado? Você que estudou, né? A nossa DUDH, a Declaração Universal de Direitos Humanos. Você vê que a alternativa está errada. Tá errada, professor, tá errada. Você tem que lembrar lá do seu artigo 21, certo? Da DUDH. O voto, ele é secreto, não é verdade? E também por processo equivalente que assegure a liberdade do mesmo, né? Mas em nenhum momento ele fala de obrigatoriedade. A obrigatoriedade do voto, ela é aqui no Brasil. Então, muito cuidado. Na DUDH, ele fala apenas em voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade do voto. Então, muito cuidado. Mais uma vez, leia lá o seu artigo 21 para não cair numa pegadinha como essa, né? Então, vamos só confirmar, ver se as outras alternativas batem direitinho, né? Já que ele pediu a incorreta, errado, e nós já encontramos o erro, vamos ler a letra B. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente, até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Perfeito, né? Alternativa corretinha. Isso está onde, professor? Está lá no seu artigo 11. Qualquer coisa, dê mais uma lida. Vamos à alternativa C. Ninguém será sujeito à interferência na sua vida privada
na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques, tá certo? Tá perfeito também, né? É o que está previsto lá no artigo 12 da DUDH. Vamos à alternativa D. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. Tá certo? Também tá corretinho, né? Conforme dispõe lá o artigo 16 da DUDH. E por último, todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho, tá certo? Tá perfeitinho também, né? É o que dispõe lá no artigo 23 da DUDH. Então, né, confirmamos a nossa alternativa como incorreta a letra A e vamos para a nossa próxima questão. Mais uma vez, antes de ir para a nossa questão, vamos relembrar lá sobre esse voto, né, a vontade do povo. O que eu quero lembrar aqui? Você lembre, ó. Voto é a vontade do povo. Mais uma vez, tem que ser através do quê? Eleições periódicas e legítimas, beleza? Ele é feito por meio do quê? De sufrágio universal, por voto, como nós vimos, secreto, certo? Ou processo equivalente. Tudo bem? Então, só para você dar mais uma relembradinha aí para sua prova nessa semana final de prova, tudo bem? Então, vamos para a próxima questão. Nosso gabarito, alternativa A. Vamos à segunda questão. Segunda questão. Considerando o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, implementado pela Lei Federal nº 13.675 de 2018, as guardas municipais enquadram-se como integrantes operacionais do SUSP, integrantes estratégicos do SUSP, integrantes das secretarias estaduais de segurança pública do SUSP, órgão do sistema penitenciário do SUSP ou agente de trânsito do SUSP. E aí, você que leu a lei lá, 13.675, lembra lá, isso está onde, professor? Está lá no seu artigo 9º da lei, né, do SUSP. Lembre lá, o artigo 9º, parágrafo 1º, ele vai falar dos órgãos do quê? Estratégicos. E o parágrafo 2º, ele vai falar do quê? Dos operacionais. Aí eu te pergunto, as guardas municipais estão enquadradas onde? Nos estratégicos ou nos operacionais? Isso aí, operacionais, alternativa A. Não é verdade? Você que leu a lei. Então, muito cuidado, né? Não temos nosso gabarito, então vamos para a próxima questão. No que diz respeito à Lei 10.741, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, com relação a esse estatuto, considere V para as afirmativas corretas e F para as afirmativas erradas. Vamos à primeira assertiva. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral que trata a Lei 10.741. E aí, essa assertiva, tá certo ou tá errada? Está correta, né? Tá verdadeira. É o que dispõe lá no seu artigo 2º do Estatuto do Idoso. Vamos à segunda assertiva. O Estatuto do Idoso destina-se a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 65 anos. Opa, e aí, tá certo ou tá errado? Tá? É errado, né? Não é 65, é igual ou superior a 60 anos. Tudo bem? É o que dispõe lá o seu artigo 1º do Estatuto do Idoso, certo? Então, essa daqui está errada, é falsa. Vamos à terceira assertiva. A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade a pessoa física ou jurídica nos termos da lei. E aí, tá certo ou tá errado? Está correta. Isso aí, conforme dispõe lá o seu artigo 5º do Estatuto do Idoso. Vamos à quarta assertiva.
Os crimes definidos nesta lei são de ação penal pública incondicionada? E aí, tá certo? Está correto também, né? Verdadeiro. Todos esses crimes são cometidos por ação penal pública incondicionada, é o que prevê lá o seu artigo 95 do Estatuto do Idoso. Tudo bem? Vamos a essa última assertiva. Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo-se às suas necessidades, sempre preferencialmente em relação aos demais idosos. Tá certo isso? Também está corretinho, né? É o que prevê lá o seu artigo 3º, parágrafo 2º, né, a respeito dessa prioridade especial, né, de preferência aos maiores de 80 anos. Então, dessa forma, nós já temos nosso gabarito, né? VF, VVV, alternativa A. E com isso, vamos à nossa próxima questão. Quarta questão. A lei número 8.069, de 90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, com relação a esse estatuto, considere V para as afirmativas corretas e F para as afirmativas erradas. Vamos à primeira afirmativa, né? A primeira assertiva. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquela entre 12 e 16 anos de idade. Tá certo ou está errado? Tá errado, né? Que é falso. Por quê? Adolescente é aquele entre 12 e 16? Não, é aquele entre 12 e 18 anos de idade. E a criança, sim, é até aqueles 12 anos de idade incompletos, né? Mas aqui entre 12 e 16, não, entre 12 e 18 anos. É o que dispõe lá o seu artigo 2º do ECA. Nem qualquer coisa, leia novamente lá. Vamos à segunda assertiva. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Está certo ou está errado? Está certinho, né? Correto, conforme dispõe lá o artigo 5º do ECA. Perfeito. Vamos à terceira assertiva. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal? Tá certo ou está errado? Está correta também, né? Certinho. É o que dispõe lá o seu artigo 103 do ECA, né? O ato infracional é aquela conduta descrita como crime ou contravenção penal. Perfeito. Vamos à quarta assertiva. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal, haverá no mínimo um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 6 membros, escolhidos pela população local para mandato de 3 anos, permitida a recondução por novos processos de escolha. Tá certo ou tá errado isso daí? Está errado, né? Falso. Por quê? Porque, realmente há um conselho, né, tutelar, só que ele é composto por 6 membros? Não, ele é composto por quê? Você que leu a lei. Por 5 membros. Tudo bem? Então, muito cuidado. 5 membros, né, escolhidos pela população local. E o mandato dele é de 3 anos? Não, é de 4 anos, permitida a recondução por novos processos de escolha, né? É o que dispõe lá o seu artigo 132 do ECA. Então, muito cuidado para não cair nessas pegadinhas. Vamos à última assertiva. Adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente, pode ser punido com pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. E aí, tá certo ou tá errado? Tá certinho, né? Essa pena prevista lá no seu artigo 241B do ECA. Tudo bem? Dessa forma, né, nós já temos nosso gabarito FV, VFV, alternativa D de dado. Tudo bem? Então, vamos para a próxima questão. Nos termos da Lei número 10.826, de 2003, conhecida como Estatuto do Desarmamento, aquele que deixar de observar as cautelas necessárias
para impedir que menor de 18 anos ou pessoa com deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade, incorre no seguinte crime: omissão de cautela, posse irregular de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo, negligência qualificada ou comércio ilegal de arma de fogo. E aí, você que leu a sua Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, esse crime é qual crime? É o crime de omissão de cautela, isso aí. Ele está previsto lá no seu artigo 13, tudo bem? Você lembra lá da pena dele? Uma pena de detenção de quê? De 1 a 2 anos e multa, tudo bem? Então, muito cuidado. Vamos para a próxima questão. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, segundo a Lei Maria da Penha, a violência. Então, olha, está falando sobre as formas, né? As formas de violência doméstica e familiar. Isso está previsto lá no seu artigo 7º da Lei Maria da Penha. Lembre que são 5 formas de violência doméstica e familiar. Quais são as 5 formas? Violência moral, patrimonial, física, sexual e psicológica. São essas 5 formas. Mas você lembra de porcento delas? Vamos ver lá se você lembra disso daí. Vamos ver as alternativas. Alternativa A. Moral, entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Esse é o conceito de violência moral? Não, esse é o conceito de quê? De violência física. Tudo bem? Previsto lá no artigo 7º, inciso 1º. Então, essa aqui está errada. Alternativa B. Patrimonial, entendida como qualquer conduta que a constrange a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. Esse é o conceito de patrimonial? Não, né? Esse é o conceito de quê? De violência sexual. Tudo bem? Previsto lá no artigo 7º, inciso 3. Alternativa C. Física, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Essa é a violência física? Não. Essa é a violência o quê? Moral. Prevista no artigo 7º, inciso 5. Tudo bem? Vamos à alternativa D. Sexual, entendida como qualquer conduta que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Esse é o conceito de sexual? Não, né? Esse é o conceito de quê? Psicológica. Tudo bem? Violência psicológica, prevista lá no artigo 7º, inciso 2. E a última alternativa, psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento. Esse é o conceito de psicológico? Sim, esse é o conceito de violência psicológica. Perfeito. Então, dessa forma, né, nós já temos nosso gabarito. Isso está previsto lá no artigo 7º, inciso 2. E vamos para a próxima questão. Ó. Se você não se lembra, mais uma vez, dê uma olhadinha lá no seu artigo 7º da Lei Maria da Penha. Certo? Vamos à próxima questão. Questão 7. Com referência na Lei de Abuso de Autoridade, Lei número 13.869 de 2019, analise as assertivas abaixo. Assertiva 1. O agente público condenado por praticar crime de abuso de autoridade poderá perder o cargo ou a função pública? Está certo? Está correto, né? É o que está previsto lá no seu artigo 4º, inciso 3 da Lei de Abuso de Autoridade. Vamos à assertiva 2. A suspensão do exercício do cargo ou da função pelo prazo de 1 a 6 meses é pena restritiva de direito prevista na lei? Está certo isso? Está corretinho, né? É o que está previsto lá no seu artigo 5º, inciso 2 da referida lei, não é verdade? Então, vamos ler a assertiva 3. Para que o agente público seja responsabilizado civil e administrativamente,
é necessária a condenação na esfera criminal, por serem ramos do direito dependentes entre si. E aí, tá certo ou tá errado? Está errada, né? Lembra lá que está previsto no seu artigo 6º. As penas previstas nessa lei, elas serão aplicadas independentemente, vou até colocar aqui para você, independentemente do quê? Das sanções de natureza o quê? Civil ou administrativa, tudo bem? Então, muito cuidado, isso está lá no seu artigo 6º, qualquer coisa dê mais uma lidinha lá. Dessa forma, né, nós já temos nosso gabarito, estão corretas apenas a assertiva 1 e 2, letra A. Vamos para a próxima questão. Não é um dos princípios mínimos de atuação das guardas municipais previsto no Estatuto Geral das Guardas Municipais, Lei 13.022 e alterações posteriores. Então, ele quer saber aquele que não é o princípio. Mais uma vez, não vai marcar aquele que é, perdendo uma questão simples, tranquila. Você lembra lá das aulas? Lá do nosso curso, ou das que você viu por aqui, do bizuzinho que a gente deixa? O CUP3. Tudo bem? Falou de princípios mínimos, falou de CUP3. Vamos à alternativa. Alternativa A. Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Isso é um princípio? Sim, é sim. Letra B. Uso regressivo da força. Opa, tá certo isso daí? Aí não, né? Você que leu a lei, seu artigo 3º, sabe que é o quê? Uso progressivo da força. Tudo bem? Alternativa C. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. É um princípio? Sim. O patrulhamento preventivo é um princípio também? É também. E o compromisso com a evolução social da comunidade também é? Também é, né? Então, ó, já temos nosso gabarito como errada, né? É o uso progressivo da força. Mais uma vez, leia lá o seu artigo 3º do Estatuto Geral das Guardas, que diz respeito a esses princípios mínimos, tudo bem? Dessa forma, nós vamos chegando ao fim, né? Já temos nosso gabarito, chegamos ao fim. Desejo para você, desde já, uma excelente prova. Aproveite esses últimos dias para poder estar realizando alguns exercícios, lendo novamente a lei seca, ajustando o que precisa ser ajustado para no próximo domingo você estar rumo à sua aprovação. Então, esteja sempre conosco e juntos somos implacáveis.